Falar. Oi, boa noite. Vamos começar o ao vivo então. A proposta de assunto de hoje é sempre falando medicina chinesa, né? E dessa vez a gente vai usar o Paquá. O Paquá é aquele quadrado, quer dizer, ele é uma mistura de um quadrado com um círculo. Energia do céu e energia da terra. Então ele fica aquela figura octagonal, onde você tem, Paquá quer dizer 8 lados, e um centro. O centro é o nosso eixo. O eixo quer dizer céu, terra e eu no meio, o homem, a pessoa. São diversos setores que nós temos. Ali são representados por energias. Então eu tenho a água, o fogo em oposição. São energias também com direções, tá? Então às vezes eu fico apontando, porque é de verdade, é assim. Para o chinês o fogo está sempre à frente dele. Então ele está sempre voltado para o fogo, que é o sol. E as costas sempre estão para o norte, que é o frio, que é a água. Então eu tenho fogo na frente, água atrás. Eu tenho madeira à minha esquerda, que é a nascente da madeira. E eu tenho o poente, que é o metal. Tá? Essas são as 4 principais forças que a gente tem na natureza. Só que o Paquá é dividido em 8 setores, fora esse central. 9, então, no total. A água, que eu mostrei aqui para as costas, que tem a ver com os rins, é a energia que faz a gente se ligar ao trabalho. Enquanto o fogo, que é a oposição, é o lado oposto, que está à frente, é a energia ligada ao sucesso. Uma coisa está distante da outra, tá? Trabalho não está relacionado diretamente a sucesso e vice-versa. Todo mundo conhece isso, né? Então você trabalha demais, você não consegue galgar a energia, você não consegue migrar de energia para atingir a situação do fogo. É uma coisa que tem a ver com a sazonalidade também, tá? E tem a ver com movimentação da energia. Então eu tenho ao redor de mim todos os setores da minha vida, e cada um ligado a uma energia diferente. Então, a minha madeira que eu falei, a leste, ela tem a ver com a minha ancestralidade e está ligada à energia entre os rins, que a gente chama de trovão. E a minha direita eu tenho a minha criatividade. Não lá é de onde eu vim e aqui é para onde eu vou. Então, é minha produção. Então, são os meus filhos, é minha criação mental também, não é só filho físico. Então eu tenho à frente o sucesso, tenho aqui esse relacionamento com meus ancestrais, que é o trovão, né? E eu tenho aqui na minha direita a criatividade. No canto, então à frente, no canto, eu estou colocando bem posicionamento, porque vocês vão encontrar esses mapas na internet e vocês vão olhar. Tá? A minha direita e à frente, eu vou ter o relacionamento. Tá? Do lado contrário, eu vou ter espiritualidade, que é a montanha. Relacionamento está ligado com a parte do vaso concepção. Dá para entender, né? Então é relacionamento mesmo, relacionamento homem-mulher, né? Para geração. Aqui, a minha direita, mais para as costas, está ligado ao céu, o vaso governador. Então, este ponto aqui é do que se fala dos amigos. Então você vai encontrar essa referência também na internet. A montanha é o lado espiritual, então o altar é a montanha. Tá certo? E depois vem a prosperidade que faltou no canto esquerdo acima, perto do fogo, que é madeira também. Todos eles têm esse componente interno nosso. Tudo que está fora tem dentro.
micro e macrocosmo. Então, se eu tenho muita energia do trabalho, para o trabalho, muita energia dos rins, eu tenho uma tendência a ir para lá. Como são forças antagônicas, geralmente, então eu me afasto do sucesso se eu trabalhar demais. Entendeu? Então eu desloco o meu centro, o meu eu, em direção àquilo que eu tenho mais favorável dentro de mim. Essa coisa do favorável nem sempre é muito bom, né? Não só isso interfere no nosso posicionamento dentro, como eixo. Você vê, se eu vou para a energia dos rins, para o trabalho, eu me aproximo de espiritualidade e de amigos. Mas eu vou me afastar da prosperidade, do sucesso e do relacionamento. E acontece a mesma coisa se eu for na direção do fogo. Eu me afasto do trabalho, dos meus amigos e da espiritualidade para ir para a prosperidade e para ir para o relacionamento a dois. Você vê, é uma questão, é um jogo de forças, né? A gente está no meio e a gente tem aqueles estirantes que vão puxando. Quanto mais forte, mais tenso, você tende a ir para aquele lado. As doenças também fazem isso com a gente, tá? Elas tiram a gente do centro nosso. Então você acaba não tendo acesso a todas as energias, a todas as oportunidades que estão ao teu redor. Ontem uma aluna estava falando assim, depois que eu fiz aquele curso da vivência lá, Vivenciando os 5 Elementos, ela falou assim, várias portas parece que abriram. É bem isso. Então, quando você está deslocado do teu centro, você tem uma movimentação energética, inclusive afetando os teus órgãos. Então você imagina, o teu coração, né, que está ligado ao sucesso, vai trabalhar menos. Mas o teu rim vai trabalhar mais, se você estiver nesse lado do trabalho. E vice-versa. Se você tiver muito sucesso, que é um movimento expansivo para fora, né, você vai fazer com que o coração também ele atue mais, né? Ele seja mais exigido também. Então, na hora que acabar a energia do teu coração, o que acontece? O sucesso também vai acabar. Por isso que é uma coisa de estação, né? É uma coisa sazonal. Então tem hora que você precisa trabalhar, mas tem hora que você precisa estar ligado à espiritualidade, qualquer que seja. Tem hora que você tem a ver com teus ancestrais, com tua família, os predecessores. Prosperidade é diferente do sucesso, né? Relacionamento. Então você vê, é uma coisa que um alimenta o outro. Então quando a gente fala em 5 movimentos, 5 elementos que o pessoal usa aqui no Brasil, um gera o outro. Mas um também lesa o outro. Um consegue tirar a energia do outro. Tá? Então a água afeta o fogo diretamente. Certo? Então o que acontece? Se eu tiver muito trabalho, eu estou diminuindo a energia do meu coração, né? A energia do meu sucesso. Você vê só? Interessante, né? Então quando a gente fala o Feng Shui, é a integração do homem com o ambiente, onde ele habita, principalmente, onde ele trabalha também, mas é secundário. Então você tem uma disposição interna também para o lugar. Então você atrai a casa que você merece. Tá? Você atrai os amigos, as pessoas ao teu redor que tem a ver com a tua vibração, né? Difícil você encontrar gente diferente de você. Se você estiver solto, não. Se você estiver no centro mais para equilibrado, você transita em todos os setores. Se você estiver muito fixo, não. Tá? Então, se a pessoa tem um ego muito grande, então ela vai lá para o fogo mais facilmente. E vice-versa. Se ela tem um fogo maior, ela vai para lá. Em detrimento do resto. Então, às vezes, é escolha.
Mas muitas vezes não é escolha, é doença. Então o que eu estava falando ontem sobre isso, que depois de um certo tempo tratando a pessoa, eu percebia que o que acontecia, eu ia empurrando a pessoa numa direção. Porque a gente faz a avaliação, a gente vê o que está em desequilíbrio, a gente tem o padrão energético e a gente reconduz a pessoa para aquele lugar. Se o empurrão que você der for fraco, ela não vai muito longe de onde você encontrou a pessoa. Então ela não consegue se tratar, se curar. Se você der um empurrão muito forte, ela muda. O que acontece é você dar empurrões e a pessoa vai naquela direção, mas ela recua sempre. Então ela sai de um ponto, eu vou pôr aqui um ponto, ela se desloca até lá, mas ela não chega naquele mesmo ponto de onde ela saiu. Então com o tempo você vai devolvendo a pessoa para o centro. E o que acontece depois que você começa a fazer isso? As pessoas elas vão esfriando o relacionamento que ela tinha com aquela tal situação. Existe um afastamento mesmo. Tá? É como uma paixão, né? Então, mas é uma paixão que você está ligado a uma doença. Você desenvolve uma doença. Então você se apega àquela doença como se fosse uma paixão com aquilo. Para tirar daquilo, muito difícil. Precisa ter uma energia muito forte para mover aquilo lá. E você precisa saber também para onde você tem que conduzir a pessoa. Tá? Eu estava falando agora há pouco com um terapeuta e eu falei para ele assim, eu não converso com gente que não sabe ver pulso, porque ele não consegue me dizer nada de produtivo. Porque eu não vejo a pessoa, eu não sei o que ele viu ali. Eu não sei como é a pessoa. Ele pode me relatar o que ele vai entender. Tá? Eu não consigo ver, não sei. Tá? Eu preciso ter base, tem que ter base técnica, eu preciso saber uma língua. A gente tem que ter uma língua para conversar. Então tudo que eu aprendi tem o mesmo formato. Então sempre eu falo assim, se você não sabe a solução de alguma coisa, você tem que lembrar do símbolo do Tai Chi para resolver. Se você não entende o símbolo do Tai Chi, você não vai resolver. Aí você tem uma coisa mais especializada. Se você não conhece os 5 movimentos e o comportamento deles, você também não vai resolver. Mas no fundo, você tem que entender que são 8 setores mais você. Esses 8 compreendem os 5 movimentos de energia. Tá? Por quê? Eu tenho fogo e água, madeira e metal, eu tenho 2 casas para cada um, e terra, eu tenho 3. Eu tenho espiritualidade, relacionamento e eu. Tá? Que sou o centro. Então eu tenho as mesmas 5 questões, só que divididas agora em áreas da nossa vida, né? Então, se uma pessoa é muito fervorosa, religiosa, ela vai se voltar para aquele canto de terra. Ela vai usufruir daquele lugar. Mas o resto da vida dela vai ficar limitado. Mesma coisa, se a pessoa vai para um relacionamento muito intenso, ela se afasta de amigo, da vida espiritual, né, do trabalho, ela se perde lá. Entendeu? Então a gente fica manuseando a energia de acordo com certos padrões que existem. É isso que a gente faz na casa do indivíduo quando você vai trabalhar com o Feng Shui, com o Feng Shui, o pessoal fala aqui. É Feng Shui. Então eu vou avaliar a casa, eu uso aquele sistema das estrelas, com a bússola, então eu vou ver qual é a entrada da casa, eu vou alocar os setores internamente, esses setores que a gente acabou de falar, e vou colocar o indivíduo lá dentro também. É o que acontece com a vida da gente, né? Tem hora que você está bem de trabalho, tem hora que você não tem trabalho, mas você está bem
financeiramente, você está bem na vida, vamos dizer, ou o teu relacionamento está bom, mas o outro lado está fraco, como é uma coisa sazonal, você sempre teria que estar evoluindo nesses, é uma espiral ascendente, né? Sempre, onde você sempre passa pelas mesmas questões, tá? Em outros níveis, em outros patamares. A casa também é assim. Por isso que a gente escolhe o lugar para dormir, a direção mais favorável da pessoa, né? Então não adianta eu ficar num lugar que me consome. Então eu vou dar o exemplo ruim, né? Porque assim, eu sempre digo que eu sou Capricórnio e sou rato. Eu sou a mesma coisa nos dois, no chinês e no ocidental. Por quê? O Capricórnio é um bicho de frio, do inverno deles, né? Do hemisfério norte. E o rato é uma coisa do signo de inverno também, mas é planetário, é diferente do outro que tem a ver com a estação, né? Então a minha razão é sempre essa. Eu sou esse cara nos dois. Então mais ou menos dá para enxergar como é que eu funciono. Tá? Eu sou rato de metal. Eu tenho um favorecimento, né, dentro de mim a essa energia do metal. Então Capricórnio já é um pé, né? É um velho. Ele nasce velho, ele morre novo. Mas é assim, eu sou de metal, deixa eu ranzinza. Tá? O rato é aquele cara que fica empurrando os outros para fazer coisa. Tá certo? É o que pega no pé, é o chato também. É um chato, toda hora ele pega no pé dos outros. Ó, tá errado isso, vai fazer aquilo, entendeu? E além de tudo, é áspero, né? Por ser velho, tá? Né? Porque o Capricórnio já é um bicho velho. O rato, não, né? O rato é a primeira energia para eles, é a madeira, é a coisa que faz crescer. O metal casado com o rato faz isso. Eu sou uma energia dura que faz os outros agirem, eu atuo de forma mais seca, então eu tenho um favorecimento. Então eu estou num lugar hoje, esse lugar onde eu estou aqui, da minha casa, ele é um lugar de metal. Então é ótimo para mim, porque supre minha energia. Eu poderia estar num lugar melhor? Sim. O lugar melhor é um lugar que fica entre esse quarto e o outro. Porque é a energia da Terra. Terra gera metal. Tá certo? Maravilhoso. Agora, se eu for dormir lá no fogo, eu estou perdido. Fogo destrói o meu metal. Tá certo? Então, agora eu vou levar para o outro lado. Por que o fogo destrói o metal? Porque o fogo é alegria, né? O outro é um velho chato, ranzinza, briguento, tá? Então, ele dissolve aquilo. Entendeu? Então, essas são as questões que a gente tem que levar no tratamento também. Então, você faz a movimentação da energia dentro do paciente, buscando o reforço do que está fraco nele, às vezes fazendo fluir a energia do que está demais para outros setores também. Porque por ter tendências, a gente ter gosto, tendência, a gente estar voltado para uma preferência nossa, ou na outra questão, uma doença também, a gente se locomove para um determinado setor e deixa o outro fraco. Quer dizer, a gente vai morrer porque deixa o outro fraco, estagnado, abandonado. Certo? E eu não posso ir aqui. Deixa eu recusar aqui, ela tem que voltar para cá. É que caiu aqui do Hangout uma pessoa e ela veio no telefone, eu não consigo atender aqui.
Então, você vê, é complexo a situação. Complexa a situação. Eu tenho movimentos de energia que tem a ver com os meus órgãos internos, tá bom? E eu também tenho a ver com a situação do ambiente, dos ambientes, né? Porque a gente não tem um ambiente só, a gente tem a nossa casa, mas você tem trabalho e outros ambientes eventualmente. Tem gente que tem faculdade e tudo mais, deixa para lá isso. Vamos fixar só um lugar. Eu tenho a minha casa, que sou eu. Então, a avaliação de pulso é assim: o homem é diferente de mulher. Outro dia eu estava implicando, é que eu falei, eu sou chato, né? Outro dia eu estava implicando aqui, porque assim, o pessoal quer tratar por protocolo. Protocolo é uma coisa que não diferencia homem de mulher. Primeiro. Protocolo não diferencia raça. Que tem a ver uma, né? A tendência, a pessoa mostra. Eu aparentemente sou branco. Eu estou olhando aqui e tenho dois orientais aqui, um mezzo-alite, mezzo-oriental, mezzo-sushi e uma oriental. Então eles têm a pele mais amarelada, quer dizer, o baço domina. Eu já falei, eu sou metal ainda, tenho cara de branco, né? Tem mistura de outras raças, mas é aparentemente branco. Então eu sei que meu pulmão tem mais energia. Como eu sei ali que o baço tem mais energia. Tá? No negro, o que acontece? É alguém que tem mais energia, né? Aí vem o mestre separava, né? Ele falava assim, tem o negro que é azul, que tem a ver com a energia da madeira. Eu ainda acho, eu sempre achei que o hindu era o esverdeado. Fala assim, o Krishna é azul, é o representante da raça deles, né? Então tem uma dominância de fígado. Então a gente tem cada um, e tem o pele vermelha que é o índio, que é do fogo. Então você vê, você tem as tuas tendências já internas. Aí você é programado quando você vem para cá, tá? De acordo com várias situações, que são os ramos terrestres e os troncos celestes, que formam a gente, que formam aquela que eu falei, eu sou rato de metal. Então existem 5 tipos de rato. Tem o rato da água, o rato de metal, o rato do fogo, o rato da madeira e o rato da terra. São diferentes de mim? Totalmente diferentes de mim. São 12 bichos, vezes 5 dá 60. Então o ciclo chinês é de 60 anos. Então cada ano vai se formando uma energia, uma pessoa diferente. E aí você tem a sua árvore genealógica que mete mais um dedinho ali. Então você tem o Pai Celeste e a Mãe Terrestre, que formam você. Você tem a tua herança familiar também, que vai, né, fazer você. Então, uma amálgama de coisas. Você tem um lugar onde você nasce. E depois ainda você vai ter as situações de vida que você vai receber em função disso. E o lugar onde você vai morar e trabalhar. E os acidentes de percurso da nossa vida. Então o nosso eixo, as práticas que a gente faz de Tai Chi, o Tao Gong Chuan, que eu faço, né? Que é o Tai Chi taoísta, eles fazem você ficar mais fluido. Então eu não tenho muito apego a nenhum dos setores. Então eu tenho religiosidade? Tenho, mas é aquela ali. Eu tenho amigo? Tenho, mas é aquele ali, entendeu? Tenho relacionamento. Então eu estou ligado, mas eu estou desligado também. Porque eu tenho que estar em contato com todos, eu transito em todos. Se barra em algum lugar, eu preciso trabalhar aquele lugar. Ou preciso mudar minha disposição interna. Ontem eu estava falando assim, eu já trabalhei demais, agora eu quero só ter sucesso. Então eu vou parar de mexer o meu rim e vou mexer o meu coração. Então eu vou parar de ser do jeito que eu sou para dentro e vou ser para fora.
Uma até estava tirando uma com a minha cara, dizendo que eu estava mais ameno, né? Mais bonzinho. É porque eu falei, eu mudei minha disposição do meu coração. Entendeu? Porque o trabalho todo meu é para dentro, né? Eu falo, eu vivia na sombra. Por quê? Porque é para dentro. Nunca quis estar na frente de nada. Por quê? Porque minha vida é para dentro de mim. Mas não, né? Se eu ficar só para dentro de mim, eu não vou estar aqui falando para gente aqui ao vivo. Então eu também tenho que me predispor a mudar a minha energia. Então muda tudo. Desloca o teu centro de energia. Então isso você pode fazer. Se você tiver técnica, você consegue fazer muito mais rápido e muito melhor. Se você tiver conhecimento, isso também ajuda. Se você conhece os teus órgãos internos, que eu estava falando da avaliação pelo pulso, e se você localizar o que está fraco dentro de você, você pode reforçar aquele ponto dentro de você. Então, lá, minha espiritualidade está fraca. Eu quero melhorar isso? Sei lá se eu quero, né? Mas tudo bem, eu vou melhorar isso. De que forma? Eu pego o meu baço e tonifico o meu baço. Tá bom? Eu não tenho amigo nenhum, não tenho relacionamento nenhum com ninguém. Tá? Eu sou um monge eremita, quase, mas... Então eu quero melhorar isso em mim, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu metal e vou trabalhar. Isso. Tá bom? Então, eu sou muito voltado para dentro, muito melancólico, que é do metal, e eu quero ser mais alegre, eu vou mexer com o meu fogo. Sou muito reservado, eu quero ser mais expansivo, eu também consigo fazer isso, né? Então, cada manipulação que a gente faz, a gente altera a composição energética total da gente. Tá certo? Então eu tenho um centro de alguma coisa. Vou usar isso aqui. Eu tenho uma coisa no centro, dá pra ver, né? Mas eu posso estar em qualquer lugar. Tá vendo? Então aqui está a totalidade das 8 casas em volta e eu aqui no meio. Se eu estiver mais perto do meio, eu tenho relacionamento com tudo, com todos os setores da minha vida. Esse é o ideal. Eu tenho que estar frouxo para poder chegar a eles também. Né? Para eu poder transitar. Como é uma coisa temporal e sazonal, vou dar o exemplo do que é o sazonal. A gente saiu do inverno e a gente já está na primavera, tá? Eu sou chinês, então eu calculo diferente. Então minha energia saiu dos rins, se moveu para o meu baço e chegou no meu fígado. Isso é a sazonalidade da energia. Então ela se desloca. Ela estava no mais interno de mim, a energia Yang, do rim. Depois ela foi para o baço, que é essa área intermediária, que tem a ver com o baço. E depois ela foi para o fígado. Então eu estou saindo do osso em direção à pele para fora. E depois, verão, e depois volta para dentro. Então meu Yang fica entrando e saindo do meu corpo. Né? Ele expande e ele recolhe, ele expande e ele recolhe. E ele vai de um órgão para o outro ao longo do ano. Tem gente que tem doença, né? Sazonal. Por quê? Porque não se dá bem com aquela etapa. Ou porque está doente daquilo. Porque tosse mais na madrugada. Porque a energia entra em contato com o metal. E a energia do metal de fora entra em contato com a pessoa. Tá? Por que a pessoa que tem problema no coração não gosta de sair à noite? Porque vem medo. Tem uma série de coisas que vão acontecendo. Então a gente vai melhorando a pessoa na saúde, melhora na casa da pessoa também,
para ela poder circular em todos os aspectos que ela tem. Todo mundo tem os mesmos. Tá? As mesmas 8 casas. Certo? E é isso que a gente faz. O terapeuta melhor, o mais básico é aquele que esfrega o outro, né? Ou enfia a agulha. Tá? E não sabe para onde vai isso. O outro que eu estava brincando com o aluno aqui é assim, ele sabe ver, ele sabe até identificar, ele não sabe o que fazer com aquilo. Ou não consegue, como eu via muito, ele não consegue juntar o diagnóstico com o tratamento. Então ele tem um protocolo de um lado, tem o diagnóstico do outro e não consegue juntar os dois. É triste também, do mesmo jeito. E aí a gente tem que convencer o cara que é uma coisa integral, né? É uma coisa só. O tratamento, os pontos e o diagnóstico é uma coisa só. E o resultado é esse, você deslocar a pessoa numa direção que ela deixou de estar. Tá? Não é por definição minha, não tem nada a ver comigo isso. É assim que eu falei, tem homem e mulher, então você sabe parâmetros de homem e mulher. Mas você sabe que a pessoa tem que ter acesso a todos os setores da vida. Então é fácil você identificar o que está faltando na tua vida, né? Porque tem gente que vive absolutamente isolada. Então está faltando companhia. E tem gente que vive absolutamente cheio de gente em volta. Está faltando vida interior, né? Então, se você tem amigo demais, está faltando relacionamento às vezes. Se você tem relacionamento demais, às vezes é com um só. Você não tem amigo, não tem família. Você se isola só com os dois ali. Fica aquela coisa doentia, né? Às vezes você tem sucesso e só vive com aquilo. Esquece o resto. Ou dá um tapa no resto e acabou, tá bom demais, né? É claro que aí vem o gosto da pessoa. Ela pode escolher onde ela vai. Eu já fiz muito tratamento, então você chega num ponto que você pergunta para o paciente, você quer ir? Você quer sair dessa situação que você se encontra ou não? Tem muita gente que não quer. Por diversas razões. Tá? Quais são as diversas razões? Às vezes ela está bem naquele ponto. A vida pode estar uma porcaria, mas ela acha que está bom. Então, deixa ela ali. Eu tive uma paciente uma vez, vou contar um caso, claro que não vou identificar, e o que eu fui tratando, e eu não me conformava que ela falasse assim, tudo nela era maravilhoso. Porque é o contrário, né? Os pacientes vão lá com tudo ruim. Não tem essa de tudo bom. Ou 2 coisas boas. Pode ter uma no máximo. O resto é tudo mais ou menos. Não, ali era tudo perfeito. Eu falei, pô, isso está errado. Não me conformava, né? Não existe gente perfeita. Não precisa estar comigo. Eu já estava a ponto de mandar a pessoa embora. Falei assim, você não tem nada. Aí chegou um dia que eu estava já nesse limite. Aí ela inverteu tudo. O que ela tinha era uma vida de mentira, ou de mentiras. Todas as situações dela eram mentirosas. Tá? A família não prestava, os filhos eram uma porcaria, entendeu? O trabalho nem existia, ela não tinha realização nenhuma em nada, era uma droga completa. Aí eu me satisfiz, tá? Fiquei, aí tudo bem, esse eu conheço. Tá? O outro não existe, né? Porque é assim, a gente está bom numa hora num canto, depois piora, esfria, esquenta outro. É uma coisa que eu falei, é uma coisa que vai... É sazonal. Então ela se move. Então não é possível você ter uma amizade que você ande 100% com essa pessoa. Meu, isso é doentio, né? Seu trabalho ser a coisa melhor do mundo. Pô, mais doentio ainda, né?
Você não tem diversão, pô? Tem que ter, né? Tem que ter alegria, tem que ter o lado oposto. Então você tem que transitar. Não é isso que a gente encontra. Quando você está com uma pessoa muito doente, ela está estagnada num ponto e é difícil de tirar ela dali. E se você não tiver energia para tirar ela dali, a pessoa não vai para outro lugar. Ela volta para lá. E rápido. Porque ali ela conhece. E esse se sentir em casa é muito bom para ela. Tá? Ela não quer se afastar dali, por pior que seja o lugar. Né? É complicado esse tipo de coisa. A pessoa se revoltar com a situação é muito bom, porque ela te ajuda no tratamento. Então, uma das primeiras coisas que eu ensino é deixar o paciente, ou até os alunos, muito putos com a coisa, com a situação. Eles ficam mesmo. Os meus alunos me odeiam. Eu não posso virar as costas para eles que eles querem me esfaquear. Entendeu? Por quê? Você não chegou ainda na fase. Mas é assim, fica aquela coisa que eu sou o foco do... Né? Eu sou o foco do cara que fica empurrando. E se eu não empurro de um jeito, como a gente atua um no outro, eu empurro de outro. Então eu vou lá, o cara tá com o órgão dele tranquilinho, fraquinho, na boa. Aí vai lá o professor e enfia o dedo lá. E causa aquele reboliço na cabeça da pessoa. Tá? É isso que acontece. Vamos estar se divertindo aqui. Porque você empurra a pessoa para aquela situação que ele não quer encarar às vezes. Não é dar risada. E aí você tem que também às vezes tirar o cara dessa situação, porque é ruim, você cai no oposto, né? O cara se enterra no buraco, né? Cobre ainda. E aí você tem que amenizar o tratamento. Então é muito comum, eu falo que é o tuiná, a acupuntura que a gente faz é uma homeopatia, né? Você piora o sintoma no começo. E depois ele se distancia. Nessa hora de distanciamento é porque ele voltou para perto do centro dele. E aí ele começa a ter outras possibilidades e aquele apego que a pessoa tinha com a doença ou com aquele ponto de preferência começa a se desfazer. Tá? Interessante, né? Então a gente não vê isso muito, mas eu, 30 anos trabalhando, você vê isso sempre. E quando você pega muita gente, e às vezes muita gente interessada em mudar, você vê esse tipo de comportamento. Esse afastamento da situação, um distanciamento, distancia de tudo também. Porque ela fica mais suave com a coisa, né? Então ela não fica com ódio do outro, do parceiro. Não fica com ódio do chefe. Entendeu? Ela começa a não gostar mais, né, da situação. Mas ela começa a aliviar também. E aí ela começa a procurar outras situações ao redor para complementar, porque ela estava despendendo muita energia ali. Tá? Deu para entender, né? É um deslocamento desse centro em uma das direções possíveis, porque são 8 em volta, em detrimento da outra. Então, se eu venho aqui, como eu estava falando no começo, se eu venho para o lado do trabalho, eu deixo... Opa, voltou. Eu deixo de estar lá no meu sucesso, e vice-versa. Então, se eu estou muito para dentro, que é o da água, eu deixo de estar muito para fora. Então, se eu sou introspectivo, eu não sou expansivo, impossível, né? Então, você vê, tem várias situações aí, né? Não é só o relacionamento, ou a questão de sucesso, de dinheiro e tudo mais. São outras situações também de como a gente se apresenta para as pessoas e até como a gente usa a ferramenta, o corpo da gente, né? Tá certo?
Então as propostas de trabalho que eu aprendi e que eu desenvolvi depois são todas essas. É você abrir mão de ser aquele você muito intenso. Então eu vou abrir mão de ser o César. O César nem existe, ele só existe aqui para jogar. Ele vai ali, joga e ele está satisfeito, tá? E aí ele volta, aí ele tem essa parte introspectiva dele. Ele fica transitando, tem a família, né? Tem parte de estudo que está ligado à criatividade aqui. Então a religiosidade dele funciona um pouco diferente, porque ele é de outra linha, né? Então a gente tem possibilidade de andar dentro, solto. Então eu não estou apegado a nada. Tá? Essa é a proposta do trabalho, você está mais solto. Você fica um pouco naquele lugar, mas depois você sai dele. Beleza? Eu vou conversar aqui no Hangout. Aqui do ao vivo eu vou desligar, então quem quiser pega o link e vem aqui para o Hangout, porque aí eu consigo conversar. Aqui, diálogo é muito, monólogo é muito chato. Tá bom? E aí fica muito tempo também. Aí depois eu subo esse vídeo aqui e quem quiser reassista. E eu estou aqui no Hangout. Falou? Boa noite para vocês aqui, obrigado. Continua lá.